Amados e queridos irmãos, estamos iniciando mais uma vez, para a glória de Deus, esta live, que é um culto de adoração ao Senhor, uma oportunidade renovada de nos encontrarmos desta forma tão inusitada, não é? Mas que tem sido tão abençoadora, pelo menos para mim, quero crer que para todos os irmãos que participam conosco. Eu quero dar início à nossa reunião fazendo uma leitura no Salmo de número 145. Salmo 145. Nós leremos os versos de 1 a 5. Salmo 145, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Esse deve ser o desejo e o intuito de todo servo de Deus: exaltar o seu nome, meditar no glorioso esplendor da majestade divina e nas grandes maravilhas que o Senhor tem feito desde toda a eternidade. Eu quero orar nesse instante. Peço a você que nos acompanhe nesta oração. Vamos falar com o Senhor. Amado, glorioso, eterno, soberano Deus, mais uma vez nos reunimos para refletir naquilo que o teu Espírito Santo tem para os nossos corações. Nos reunimos também, prioritariamente, para te glorificar, exaltar o teu nome, dizer-te, ó Deus, com todas as veras de nosso coração, que nós te adoramos e pedimos-te com humildade que aceites o nosso culto que a ti prestamos, que só a ti é devido, pois reconhecemos tua soberania, teu poder, tua majestade, o teu senhorio sobre tudo e sobre todos. Portanto, ó Pai, nós te rogamos que nos auxilies com a obra do teu Espírito Santo, desvendando as verdades da tua palavra para os nossos corações, sendo o teu próprio Espírito nosso guia neste ato de culto que te prestamos. Em suma, rogamos-te, sê propício a nós, Senhor, porque tudo que intentamos fazer é para a tua glória, é para a tua honra, e nós assim oramos, certos da tua bênção, da tua atenção, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, teu Filho amado, Senhor da igreja. Amém.
Meus queridos, eu quero convidá-los a que nos acompanhem na leitura de um outro salmo. Agora o Salmo 146, versos 1 e 2, e logo após o Salmo 147, o primeiro versículo. 146, versos 1 e 2, e depois, na sequência, o 147, o verso 1. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O verso 1 do Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. É extraordinário observarmos o seguinte: no livro do Apocalipse, todas as vezes que o Senhor é revelado, ou ele vai pronunciar alguma coisa, há o registro de um grande louvor pelos anjos. No livro do Apocalipse também, não só em todos estes lances, mas registra-se ali que os anjos o louvam perpetuamente. Quando Jesus nasceu, surgiu no céu uma milícia celestial cantando, exultando. Deve ter sido realmente algo extraordinário, maravilhoso. E o texto que nós lemos diz que fica bem, fica-lhe bem o cântico de louvor, o louvor ao Senhor. Ele gosta disso. Ele exige isso. E uma das formas que nós temos de exaltar a Deus é entoar-lhe cântico de louvor. Segundo as nossas pesquisas, segundo as nossas análises bíblicas, Lúcifer era algo parecido com um regente de coro. A música era a responsabilidade dele, o louvor a Deus. E depois de Deus, ele tinha uma expressão muito grande nos céus. Estava ao lado do Senhor, mas seu coração pendeu para o erro, a mentira, o engano. E nós conhecemos a história que a Bíblia nos revela. Que nós busquemos louvar a Deus com sinceridade, prestando atenção nas letras que cantamos. E eu escolhi para cantarmos hoje o hino de número 292. Na quinta-feira passada nós cantamos o hino 297. Hoje nós vamos cantar o hino 292, ok? Porque a nossa palavra vai continuar sendo sobre a segunda vinda de Cristo. Nós começamos na quinta-feira passada, hoje vamos continuar falando sobre este assunto tão importante para a igreja. Vamos então cantar o hino 292, ok? Se você tem o seu hinário, procure nos acompanhar. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar.
Quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia, o mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo é de ver. Oh, que dia glorioso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor daqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste, vem presto reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste, vem presto reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo nas nuvens estiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Você que tem o seu inário Novo Cântico, não deixe de ler este hino depois. Não precisa nem cantá-lo, mas leia. E você vai observar que este hino está totalmente de acordo com a palavra que nós falamos na semana passada e também com a palavra que estaremos trazendo essa noite ao seu coração, ok? Eu agora quero pedir a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para mais uma leitura que faremos no Salmo 131, versos de 1 a 3. São 3 versos do Salmo 131. O título que os tradutores colocaram aqui
é o seguinte: calma em Deus. Diz assim o texto: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu tenho aqui um registro de alguns pedidos de oração. Eu não me lembro se o primeiro nome, eu estava aqui com o nome de um pastor, de sobrenome Eringer, se é Décio ou Aécio, eu não me lembro bem agora. Eu vi hoje que ele está numa situação muito crítica, de enfermidade, e só um instante, irmãos. Eu tenho que desligar aqui um aparelho. Havia um outro aparelho ligado aqui, eu precisei desligar, tá? Então vamos pedir oração por esse irmão. Eu lamento que eu não consigo lembrar o sobrenome dele. É um pastor. Nós temos uma família muito grande, família Eringer, de muitos servos de Deus, inclusive na música também. Décio, Delson, me perdoe, eu não consigo lembrar o primeiro nome dele. Eu recebi o recado agora, ainda há pouco, e acabei não anotando, porque eu estava tratando de um outro fato aqui. Vi a mensagem, mas não anotei sobre o primeiro nome dele. Também queremos pedir oração pelo irmão Antônio Ozanam, esposo da Simone, né? Ele já está há 10 dias com problemas que indicam a Covid, mas não temos certeza plena ainda. Hoje a Simone me disse que ele iria fazer um teste decisivo, mas ele já esteve no hospital Marcílio Dias, ele é militar, não é? De Marinha, e nós temos orado por ele desde quando ele iniciou essa situação. Nós temos orado por ele, mas seja Covid ou não, ele tem melhorado, graças a Deus, tem melhorado, a saturação dele melhorou. Então nós vamos orar, continuar orando pelo Antônio Ozanam. A minha irmã Eliazir, o quadro dela se agravou muito, e agora os testes, os exames estão apontando uma falência no fígado. Não vou dizer falência, mas um comprometimento muito grave no fígado. Ela está inclusive com uma cor muito pálida, muito amarelada, que é indicativo de problema no fígado, né? A gente sabe disso. E também o pâncreas dela. E essa noite, ela dormiu à noite porque um parente nosso providenciou uma medicação e conseguiu dar essa medicação para ela. Acho que é a primeira noite que ela consegue dormir a noite toda, graças a Deus, né? Amanheceu sem muita dor, mas o quadro é esse, muito difícil. Hoje eu fiquei com muita pena do meu sobrinho, que falando comigo, ele assim, já imaginando perder a sua mãe, né? Não que nós não creamos no poder de Deus, mas o quadro dela é um quadro muito difícil. Então vamos orar pela irmã Eliazir, né? A minha sobrinha Adriana deveria fazer uma cirurgia, parece que hoje ou amanhã,
não sei o dia correto, porque essa cirurgia é nos olhos. Vamos também estar orando por ela. Quero também pedir oração pelo sobrinho de Nívia, né? Ele é filho do Everton, e aí vem a ser sobrinho do Inácio também, né? O Elivelton. Então vamos orar por ele, por sua vida espiritual, enfim, está enfrentando alguns problemas, e vamos orar então em favor do sobrinho da Nívia, né? Queremos lembrar aos irmãos que o Luciano, o genro do presbítero Clair, tem melhorado bastante, graças a Deus, recuperando a sua saúde, e nós sabemos que isso é fruto das orações. Temos orado incessantemente, muita gente orando por ele, esperamos que ele continue assim, recuperando. Nós temos uma pessoa que está sempre assistindo as nossas lives, e é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, não só por ser primo nosso, mas ele é uma pessoa extraordinária, é um médico sensacional, servo de Deus, diácono, e tem um amor muito grande por todos nós e nós por ele, e ele recebeu uma honraria em Niterói. A cidade de Niterói concedeu a ele uma menção honrosa pelo trabalho que ele vem desenvolvendo na cidade, não só ali, mas também em São Gonçalo, aqui em Maricá também, trabalhou no Conde Modesto, enfim, é uma pessoa muito dedicada. Ele recebeu esta menção honrosa, foi muito homenageado pela Câmara dos Vereadores, pelo prefeito da cidade, e nós estamos muito felizes por ver um servo de Deus, né, ser homenageado pelo seu trabalho humano, trabalho digno de honra. Vamos orar pelo Dr. Genilson, né, Dr. Genilson Boechat, para que Deus continue a fortalecê-lo, para ele continuar nessa luta, cuidando de tanta gente, ao ponto de receber uma homenagem da Prefeitura de Niterói, da Câmara dos Vereadores, né? Louvamos a Deus por isso, ok? Bom, a cirurgia da minha sobrinha será no sábado, já está confirmada a cirurgia para sábado. Então no próximo sábado estaremos orando, intercedendo agora, e no sábado também por ela. Agradeço desde já ao Cláudio Márcio, né? E a Juliana Andrade, estão conosco aí, e o Samuel, estou vendo aqui o Samuel Locatel. Boa noite, Samuel, Deus abençoe a sua mamãe Sandra e o povo aí em Ponta Negra, viu? Juliana, obrigado por sua presença. E Cláudio, Deus o abençoe, tenho orado por você também, ok? Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti as vidas do Elivelton, da Eliazir, da Adriana. Queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti o pastor Eringe. O Senhor esteja cuidando dele e abençoando também, ó Deus, a irmã do pastor Acácio, que está também numa situação muito difícil por causa da Covid. Nós pedimos que esteja abençoando a Ana, cuidando dela e da família também, Senhor. Nós pedimos que visites essas pessoas e também te agradecemos pela melhora do Luciano, também agradecemos pela melhora da mãe do teu servo, o presbítero Clair, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos teus filhos. Te louvamos porque o Senhor tem demonstrado seu favor sobre os teus servos fiéis, como acontece, ó Deus, está acontecendo com o teu servo Diácono Genilson Boechat. O Senhor realmente faz com que seus servos surjam no meio de tanta coisa ruim, para mostrar que o teu amor é que conduz todas as coisas. E o Senhor faz dos seus servos pessoas idôneas e pessoas abençoadas e abençoadoras.
Também te pedimos que visites o Osanã, a Simone, e cuidando daquela família, Senhor, porque é uma família que já tem enfrentado muitos problemas, essa enfermidade já passou por lá, e agora existe essa possibilidade do Antônio estar com essa enfermidade. Nós pedimos misericórdia pela vida dele, que o Senhor o abençoe, para que essa situação não seja uma situação de gravidade e ele possa recuperar o mais rápido possível para a tua glória, para a alegria dele, nossa, e edificação da igreja. Senhor amado, rogamos-te que também esteja abençoando a nossa cidade, nosso estado, abençoando a nossa igreja, abençoando o país e, Senhor, minorando a dor daqueles que estão enfermos e dos que já perderam seus entes queridos. Sabemos que tudo está debaixo dos teus planos, planos insondáveis. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é sábio e perfeito em suas obras. Por isso nós rendemos toda a honra e glória ao teu nome, pedindo-te estas coisas, porque a tua palavra nos exorta à intercessão e nós assim o fazemos, mas reservamos para ti a decisão sobre tudo que está acontecendo ou há de acontecer. Nos submetemos ao Senhor, orando e glorificando o teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós lemos na semana passada o texto da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2, de 1 a 6. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Eu quero repetir esta leitura, se você quiser e puder acompanhar, será bom. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Desculpa, irmãos. Na semana passada, eu iniciei a nossa palavra dizendo o seguinte: o que eu preciso saber sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo? E eu iniciei eu disse o seguinte, só para que vocês recordem, que a vinda de Cristo é certa, mas não sabemos o dia. Exploramos esse assunto. Preciso saber que o Evangelho deve ser pregado em toda a terra, antes de vir o fim. Aí virá o fim. O que significa isso? Explanei também sobre esse assunto. Devemos saber que o iníquo precederá a segunda vinda. Então, enquanto o iníquo não for revelado, a segunda vinda não vai acontecer também. Em último lugar, eu falei que, baseado na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 8 a 13, que uma coisa que nós precisamos saber sobre a segunda vinda de Cristo é que nós precisamos estar preparados.
porque ela é iminente, né? Diz o texto sagrado que virá o dia do Senhor como ladrão. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro o dia que assaltaram a minha casa em Campos. Eu estava na igreja, minha casa toda gradeada, tudo protegido, vizinhos dos 4 lados, e casa toda murada, vizinhos em todos os lados, a frente para a rua, onde todo mundo ficava na rua por ali. E eu saí para a igreja às 7 horas, voltei às 9h30 e já tinham limpado a minha casa. Ninguém viu nada. Assim é o ladrão. Assim será o dia do Senhor, né? Bom, vamos dar continuidade então sobre o que nós precisamos saber com respeito à segunda vinda de Cristo. Vamos continuar no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 6. Vamos avançar para alguns capítulos à frente, né? E depois vamos citar também Gálatas, Efésios e Mateus. Bom, então vamos caminhar. Quinta coisa que eu preciso saber sobre a segunda vinda de Cristo. O verso de número 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Depois, né, você volta para Gálatas, o capítulo 4, verso 4. Se você puder fazer isso, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi quando Jesus nasceu. Depois você vai olhar em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versos de 7 a 10. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha, por que eu li esses textos? Porque no Novo Testamento aparece essa palavra 2 vezes. É a palavra pleroma, ok? Palavra pleroma, que vem de pleron. Então, pleroma é o que nós entendemos por plenitude. A palavra pleroma significa cheio, totalidade dos poderes divinos, tá? E também significa preencher completamente. Também significa consumação, cumprimento e realização. Em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 9, nós lemos o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está de acordo com está de acordo com o significado mais propício da palavra pleroma, ou seja, totalidade dos poderes divinos. Essa palavra pleroma, ela era usada quando alguma coisa estava plenamente cheio, totalmente cheio, quando não cabia mais nada, não precisava fazer mais nada. Era muito usado em navios cargueiros, quando se colocava carga nos navios naquela época,
Quando o navio estava totalmente cheio, não podia colocar mais nada, aí o responsável dizia: ó, está no seu pleroma, não cabe mais nada, não falta mais nada, está tudo ali, não se pode colocar mais nada, está tudo pronto para o navio zarpar. Olha, eu li o texto que fala sobre a vinda de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio no pleroma dos tempos. Ou seja, Deus tem um tempo, que a palavra tempo para isso é kairos. Deus tem um tempo certo para cada coisa. Vejam que no Egito, ele marcou um tempo exato para a passagem do anjo vingador. Foi à meia-noite em ponto. Não foi nem 11h59, nem meia-noite e 1. Foi à meia-noite. O anjo vingador passou matando os primogênitos de quem não tinha colocado sangue nas vergas das portas. Então Deus tinha o dia exato para Jesus vir ao mundo. E ele veio, diz a palavra de Deus, no pleroma. Não tinha mais nada para acontecer. Estava tudo pronto. Então, quando estava tudo pronto, aí Jesus veio, nasceu. Viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. E agora existe a promessa de ele voltar, de retornar com objetivos totalmente diferentes da primeira vez. Por isso nós chamamos de segunda vinda. A primeira vinda foi o seu nascimento e a sua vida entre nós. A segunda vinda nós não sabemos. Aliás, ninguém sabia também do dia da vinda de Jesus. Os magos tiveram uma revelação, mas não sabiam o dia, né? Ninguém sabia o dia exato, a hora. Então foi necessário uma estrela guiá-los e eles serem avisados por anjos para chegarem a conhecer o menino. Assim também na segunda vinda. A segunda vinda vai acontecer no pleroma. Então, eu fiz esse estudo porque alguém estava me perguntando se essa pandemia já não seria o sinal da vinda de Cristo. Essa pandemia, os terremotos, as guerras, a imoralidade, tudo que nós temos visto acontecer e que nós sabemos através da história, são sinais. E muitos outros deverão vir. Nós falamos sobre a pregação do Evangelho, nos 4 cantos da terra, falamos sobre as guerras, sobre tudo que tem acontecido, mas aí diz o Senhor, ainda é o princípio das dores, princípio. E nós vimos na semana passada que a segunda vinda está entrelaçada com a revelação do iníquo, do homem mau, da iniquidade. Falamos bastante sobre esse assunto, envolvendo inclusive os judeus. Então eu preciso saber o que é pleroma. Pleroma é plenitude dos tempos. Quando nada mais tiver que ser feito, aí o Senhor virá. Quando? Ninguém sabe. Mas nós sabemos que esse pleroma inclui essas coisas que eu falei na semana passada. Tem uma outra coisa que eu preciso saber sobre a segunda vinda. Eu preciso saber sobre a obra do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Como? Eu vou explicar para os irmãos. No verso 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, esse mistério da iniquidade, diz a palavra aqui, o que eu falei ainda agora, ele já opera. E ele opera desde quando? Desde quando o inimigo tentou a nossa irmã
Eva, né? Desde que ele tentou Eva, e de lá para cá, ele não tem descanso, ele não descansa. O iníquo que vai se personificar em homem, ele desde lá ele opera. E ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o iníquo? Quem é que está detendo a iniquidade? Veja bem, a um nível insuportável. É o Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo um dia vai ser retirado da terra. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas vou deixar-vos um Consolador. E ele vai orientar vocês. E ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quem opera até hoje entre nós é um semelhante a Jesus. Claro, tem que ser, porque é o Deus Filho e o Deus Espírito. Foi ele quem inspirou os escritores sagrados. É ele que ilumina a palavra para que nós entendamos com a sua unção espiritual. É ele quem potencializa a igreja. Ele é o dinamis da igreja. Ele, o Espírito Santo, é que está atuando ao lado do iníquo que está atuando até agora. Mas é bom que nós lembremos de uma coisa. O Espírito Santo vai ser retirado da terra e ele não vai mais exercer essa função de iluminação, e as pessoas terão comichões nos ouvidos e vão querer saber, vão querer conhecer, e não vão poder, porque a Bíblia vai se tornar um livro comum para eles. Para os salvos, não. A unção, aproveite, meu irmão, a unção do Espírito Santo. Aproveite enquanto o Espírito Santo, que sonda os corações, porque ele habita em nós. O que a Bíblia diz? Que nós somos templo de quê? Não diz que somos templos de Jesus, templos de Deus. Somos templo do Espírito Santo. É ele quem está segurando o iníquo. Enquanto o Espírito Santo estiver realizando essa obra, o fim não vem. Agora, quando o Espírito Santo for retirado, aí virá o fim. Aí começarão todas as manifestações que vão culminar com a volta de Jesus. Porque um vai, o outro vem. Um vem, o outro vai. Quando Jesus foi, enviou o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo sair, a consequência é Jesus voltar. E ele virá para julgar. Ele virá para arrebatar os seus, e virá agora já não como advogado, como paráclito. Porque veja bem que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse: eu vos mandarei um outro Consolador. A palavra que ele usa ali, a palavra grega, é a palavra paráclitos, que significa advogado. Um advogado que não perde nenhuma causa. Então, por enquanto, nós temos um advogado, todos nós. Mas um dia esse advogado vai parar de advogar as causas. Vamos aproveitar então. Mas eu preciso saber isso. Preciso saber que a obra do Espírito Santo tem sustentado o seu povo, a igreja, e tem impedido o inimigo de se revelar plenamente, porque ainda não chegou essa hora. Ainda não chegou a hora. Uma outra coisa que nós precisamos saber sobre a segunda vinda, foi questionado a mim também, esse assunto, foi questionado o seguinte: Jesus virá e vai julgar a todos nós. E a Bíblia diz que está tudo escrito, e todo mundo vai dar conta de tudo o que fez. Mas nós temos que entender o seguinte: o verso de número 12, verso número 12, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz assim: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então significa o quê? Não só esse texto, eu poderia ler vários textos, que nós não seremos julgados. Nós seremos arrebatados e levados para diante do Senhor, e como nós estamos lavados com o sangue do Cordeiro, não haverá julgamento para nós. Quem vai ser julgado? Aqueles que não deram crédito à verdade. Então eles serão julgados, ok? Está no verso 12. Verso 11 diz assim: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Então, você descanse nisso. Eu quero dizer para você, meu irmão, que juízo é só para o ímpio, para o iníquo, os seguidores do iníquo. Eles serão julgados. Se você lavou sua vestidura no sangue do Cordeiro, você está isento, você não será julgado. Assim como lá no Egito não foram julgados nem mortos aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nas suas portas, o anjo nem parou para conversar, ele passou direto. Não, para esses não tem condenação. Pelo contrário, o que aconteceu com eles foi liberdade. Foram em direção a Canaã. Aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles não são julgados nem condenados. Eles são acompanhados, protegidos, guiados até a Terra Santa, até Canaã. E a nossa Canaã é a Jerusalém Celestial, a Canaã Celestial. Essa semana eu assisti uma entrevista. Não foi bem uma entrevista, foi uma preleção de um homem que se intitula pastor adventista. Eu quero dizer o seguinte: uma vez eu estava evangelizando um rapaz, ele disse assim: eu não preciso ser evangelizado, porque eu já conheço o evangelho. Eu disse: você é um cristão? Ele disse: não. Eu falei: então você não conhece o evangelho? Não, eu sou adventista. Eu falei: então você não conhece o evangelho. Por que o senhor está dizendo isso? Eu disse: porque uma das doutrinas que vocês têm, né, é a seguinte: é que o diabo é coautor da salvação com Cristo, por causa daquela história do bode emissário que vai para o deserto. Eu nunca ouvi falar isso. Eu falei: pois é. Como é que você pode ser membro de uma denominação que você nem conhece a doutrina? Vai estudar, meu filho. E aí eu falei: você disse que não é cristão. Não pode ser, porque você não crê que Cristo é o próprio Deus. Como é que você vai ser cristão? Você se diz cristão, diz que acredita em Jesus. Mas que Jesus? Jesus, criatura. Uma outra coisa, meu filho, que... mas eu não sabia disso. Eu falei: pois é, você precisa estudar a sua doutrina. Outra coisa, você crê no inferno? Ele: creio. Eu falei: então você não é adventista, não. Porque para o adventista não existe inferno. Para o adventista existe aniquilação. Se você é salvo, de acordo com as doutrinas que compram a salvação para os adventistas, que é prática, é doutrina de lei, então se você conseguir cumprir tudo que é exigido ali, você está salvo, vai viver com Deus. Caso contrário, você vai ser aniquilado. Não existe isso na minha denominação. Eu falei: tá bom, então você tem que estudar a sua denominação. Ele acabou prometendo que ia fazer isso. Essa semana eu assisti pela madrugada, num canal aí fechado, um homem que se intitula como pastor adventista, é um canal adventista que tem, canal fechado, e ele deu uma aula, de acordo com a interpretação dele, sobre o aniquilacionismo. Ainda comentei com a minha esposa: que beleza, né, de doutrina. Se eu acreditasse em aniquilacionismo, eu ia ser ladrão, a não ser que eu não... se eu quisesse ir para o céu, viver eternamente, eu ia tentar fazer tudo, não ia conseguir. Tudo que exige a denominação de perfeição. Ia ser o cara mais perfeito, me alimentar de maneira perfeita, procurar fazer tudo que é exigido ali. E se eu não conseguir, eu sou aniquilado, deixo de existir. Não tem nada, eu simplesmente deixo de existir. Isso é um prato feito para o assassino, para o ladrão, para o estuprador, para o traficante,
porque ele pode fazer a miséria que ele quiser, que quando ele morrer não tem pena nenhuma, ele simplesmente deixa de existir, é aniquilado. Por favor, né, gente? Eu falei com a minha esposa, se eu tivesse a certeza de que isso é uma coisa real, eu ia ser o pior cara do mundo, eu ia roubar, matar, fazer tudo, que depois eu não ia dar em nada, eu desapareci, igual fumaça. Não existe isso. A consciência do juízo e a consciência da salvação é inerente a todo ser humano. Todos nós temos medo de morrer. Duvido que tenha uma pessoa que você não tem medo de morrer. O cristão, até o cristão não é que ele tenha medo, mas ele não gostaria de morrer. O Jesus no Getsemane não estava a fim de morrer também. Ele falou, desculpa a expressão que eu usei aqui, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém quer morrer, humanamente falando. Jesus, como homem, também não queria ir para a cruz. Ou para a cruz para quê? De jeito nenhum, mas ele tinha que ir, ele sabia, ele se sujeitou e foi. Obediente à morte, até morte e cruz. Ou então você me explica melhor essa palavra dele para o pai no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém pede uma coisa dessa se não estiver sofrendo, suando gotas como que de sangue, como ele suou, de tanta agonia. Então, essa história de que você, está tranquilo, eu morro, estou tranquilo, não existe. Todos nós fomos criados por Deus, ele soprou em nós o seu espírito, e a Bíblia diz, quando nós morremos, o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus, e esse espírito presta contas. Se é um espírito que foi lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro através da fé, ele está salvo, vai gozar as delícias celestiais. Se não, ele vai para o inferno. Não tem nem para onde correr, não adianta. Agora, quem é que vai para o inferno? Quem é que vai sofrer o juízo? O ímpio. E todos aqueles que não acreditam na verdade. E quem não acredita na verdade não segue a verdade, não obedece à verdade. Então é algo muito sério, mas eu preciso saber disso. Eu preciso saber que eu estou salvo e estou guardado pela fé em meu Jesus. Eu preciso saber que aconteça o que vai acontecer nesse mundo, seja na área da política, seja na área da saúde, seja o que for, nada disso vai mudar o meu destino eterno, final, com Cristo, se eu estou com Ele. Por quê? O verso 12 diz que quem vai ser julgado e vai sofrer as penas eternas são aqueles que não deram crédito à verdade. Que verdade é essa? Jesus Cristo. Ele disse de si mesmo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você está em Cristo, você não tem que se preocupar com o fim do mundo. Você não tem que se preocupar com a vinda de Cristo, a não ser no sentido de se preparar, como está lá em 2 Pedro, que nós lemos semana passada. Uma outra coisa que nós precisamos saber para descansar plenamente em Cristo sobre a segunda vinda, é que nós precisamos saber que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha o verso 13 que diz aqui, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, deixa eu botar o óculos para ler melhor, olha bem, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu ontem, vos escolheu no dia que vocês aceitaram, e vós aceitastes, não, desde o princípio para a salvação. E esse princípio aqui, lá aqui em grego, é uma expressão grega chamada enarcã. Enarquê, no princípio. Está lá em João, né? João, capítulo 2, diz, enarquê renrologos, no princípio, tá? Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Espírito santifica, aí você passa a ter fé na verdade, então você está salvo, mas você foi salvo quando? Desde toda a eternidade. E eu preciso saber disso. Eu não tenho que ficar angustiado, preocupado se o mundo vai acabar com fogo, com água, com isso, com aquilo. Vamos estar lá em 2ª Epístola de Pedro, vai acabar com fogo.
os elementos ardentes se fundirão. Você chega em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus conversa com Pedro, diz que sobre esta pedra, Jesus está se referindo a ele próprio, ele edificaria a sua igreja. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe uma interpretação dupla, aliás, existem duas interpretações que as pessoas fazem desse texto. Uns dizem que a declaração de Jesus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja é que as portas do inferno iam pressionar, mas não iam vencer. Existe uma outra interpretação de alguns que dizem que quando Jesus falou isso, ele queria dizer que a igreja ia pressionar o inferno. Pressionar, e o inferno não ia aguentar, ia ser destruído. A minha opinião de teólogo, depois de muita análise nesse assunto, a minha opinião é que ambas as acepções são verdadeiras. O inferno afronta a igreja, mas não dá em nada porque a igreja é poderosa e ele não tem poder. E a igreja, por si, falando do evangelho, vivendo o evangelho, ela pressiona o inferno. Então as duas coisas são verdadeiras. O inferno tenta oprimir a igreja, mas não consegue. Mas a igreja, com o seu poder em Cristo e pelo Espírito Santo, está imprensando o inferno de maneira que o inferno não vai prevalecer. Ele já está derrotado. Certo? Então você precisa saber que as portas do inferno não prevalecerão contra você. E as portas do inferno podem ser perseguição, podem ser provas permitidas por Deus, como no caso de Jó, no caso de José, no caso de Jacó, no caso do povo do Egito, 400 anos. Quem venceu depois de 400 anos? Foi Faraó ou foi o povo de Israel? Foi o povo de Israel. E quem é que tem vencido? Quem tem vencido ao longo da história as portas do inferno? A igreja. Você é a igreja. Não importa o que esteja acontecendo com você de pressão, e que às vezes você percebe que é uma pressão demoníaca sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre sua esposa, sobre os seus bens, sobre a sua renda, sobre o seu emprego. Você percebe claramente que é o inimigo tentando destruí-lo ou destruí-la. Mas qual é o recado que nós temos para o inferno? Não adianta, porque nós somos frágeis, mas aquele que está em nós é forte. E em nós habita quem? O Espírito Santo. E nós somos de quem? De Cristo. E fomos nomeados por Ele para a salvação eterna. Quando? No dia em que levantei a mão, no dia que eu resolvi? Não, você não resolveu nada. Foi no dia em que o nosso Deus triuno decidiu nos salvar e nos abençoou com a fé gerada pelo Espírito Santo, fé em Cristo Jesus. Então, não se apavore com o mundo. Desde que o mundo é mundo, tem epidemia, tem pandemia, né? Chamada pandemia, tem guerras. Eu hoje assisti um vídeo interessante de um camarada que colocou esse vídeo dizendo o seguinte: se você tivesse nascido em 1900, você teria passado por 2 guerras mundiais, uma pandemia, foi a gripe espanhola, o Holocausto e a força destrutiva do nazismo, matando mais de 60 milhões de pessoas, só de judeus foram 6 milhões. Você teria passado, ele falou tanta coisa que eu nem lembro mais. Você chegaria aos 50 anos com experiências muito mais, assim, a quebradeira dos Estados Unidos, né? Isso foi na década de 20. Você passaria também pela guerra do Vietnã, pela guerra do Golfo. E ele falou tanta coisa que o cara que nascesse em 1900 passaria por tudo isso em 50 e poucos anos. Nós também temos passado por muita coisa desde que nós nascemos. Mas aquele povo sobreviveu. Aquele povo não tinha, ele estava falando isso, aquele povo não tinha luz elétrica, aquele povo não tinha geladeira, aquele povo não tinha o SUS,
aquele povo não tinha vacina, aquele povo não tinha nada. E eles sobreviveram. Eles resistiram e sobreviveram. E ele fala sobre essa força que nós devemos ter. Ou seja, vamos ficar firmes. Existem muitas coisas que ainda virão. Se você ficar se espantando com essa pandemia, você não vai resistir com o que ainda vem por aí. Vem muita coisa, meu irmão. Muita coisa. Mas você tem que saber que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Nem agora, como nunca prevaleceu. A igreja renasce como a fênix lendária. Vocês conhecem a história da fênix? Aquela ave que quando chegava ao limite da sua existência pegava fogo e das cinzas ela renascia uma ave nova, bonita e para mais um ciclo de vida. Assim é o cristão. É como a fênix lendária. Porque lendário e eterno é o nosso Deus que nos sustenta. E nós somos eternos com Ele. Não existe essa história de aniquilação. Quem não estiver com a verdade vai pagar as penas eternas. Mas nós temos que ficar tranquilos, aquietar o nosso coração, continuar a vida, continuar louvando, adorando, servindo, buscando vida de santidade, trabalhando para o Senhor, porque ainda muita coisa vai acontecer antes da segunda vinda. E nós não podemos fraquejar. Eu gostaria que essa segunda vinda fosse agora. Que Jesus viesse buscar a sua igreja agora. Que maravilha! Eu hoje comentei com uma pessoa sobre esse assunto. Eu disse, o maior desejo que um cristão deve ter no coração é o desejo de morrer. Aí alguém falou, que isso, pastor? O senhor está doido? Que doido, pô? O que vai acontecer quando você morrer? Você vai para o céu. Tem coisa melhor do que isso? Eu não estou desejando morrer. Eu tenho tantas coisas que a gente ainda precisa fazer aqui, é tanta coisa que a gente gosta de fazer, esse mundo maravilhoso que Deus criou para nós, nossos filhos, nossos parentes, esposo, esposa, há tanta coisa boa, a igreja, o convívio, tanta coisa boa. Mas se você botar na ponta do lápis, você vai pensar como Elias, você vai pensar como Jonas, vai pensar como Pedro, vai pensar como Paulo, porque eles também falaram isso. Pedro disse, eu não vejo a hora de sair dessa casca, referindo-se ao seu corpo. Paulo também, já estou sendo oferecido por libação, coisa boa, ele estava feliz que ele ia morrer, né? Bom, a última coisa para hoje, que eu quero levantar com você, meu irmão, minha irmã, sobre o que nós devemos saber com respeito à segunda vinda, está nos versos 13 a 17, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vou repetir o 13 aqui. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. E o que eu preciso saber então no frigir dos ovos? Eu preciso saber que a minha fé e a minha firmeza estão fundadas na eleição e estão seguras pela ação do Espírito Santo e a ação vicária de Cristo Jesus. O resto não me interessa. Não me interessa. Eu preciso realizar a obra para a qual Ele me chamou. O que eu não posso admitir é que os crentes, os homens e mulheres que se dizem cristãos, fiquem numa vida de moleza espiritual,
não busquem santidade, não busquem se aperfeiçoar, não busquem cultuar, ficam pulando de igreja em igreja, congregação em congregação, procurando alguma coisa entre os homens. O que nós precisamos saber é isso, que nós temos aqui uma função e uma missão. Eu já expliquei isso para os irmãos. A função da igreja é adorar a Deus. A função da igreja é adorar a Deus. E a missão da igreja é proclamar o Evangelho para a exaltação de Deus. A função nossa vai continuar na eternidade, no lar celestial. E o que é que a gente vai fazer no lar celestial? O que é que nós vamos fazer pela eternidade? Vamos vender pastel na esquina? Vamos dirigir nossos carrões? Quem tem, né? Eu não tenho um carrão, eu tenho um carro. Vamos fazer o quê? Vivenciar as mesmas experiências materialistas aqui? Ou nós vamos cultuar e adorar a Deus eternamente, dizendo santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos? Ou nós vamos ficar presos às coisas materiais? Não, irmãos. Um é o corpo material, diz Paulo. Outro é o corpo espiritual. Correto? Agora, como é que nós vamos vivenciar essa vida espiritual, esse corpo espiritual, esta eternidade ao lado de nosso Senhor? Como? Vivendo aqui como se céu já fosse. Buscando adorar e servir a Deus no seu reino através da igreja que Jesus fundou, para que nós proclamássemos o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. E deixa o resto na mão de Deus. Ele sabe conduzir o mundo. Ele sabe o dia que a pandemia vai acabar. Ele sabe se vai mandar, se vai permitir outra pandemia. Ele sabe quantos anos você vai viver, quantos dias. Ele sabe quando Jesus voltará. Você não precisa saber de nada disso. Você só precisa servir e adorar. E o restante, e proclamar o Evangelho. O restante é com Deus. Ele é que cuida de você, Ele é que permite a pandemia, Ele que acaba com a pandemia, Ele que deixa a doença pegar você, se Ele não quiser não pega. Ele que faz tudo isso. Deuteronômio capítulo 32, verso 39, eu vou ler aqui para vocês. Peraí, Deuteronômio, Deuteronômio 32, estou procurando aqui, peraí, 29, 32, 39, se não me falha a memória, né? Se eu não tiver ainda tão velho, peraí, tá aqui, ó, tá aqui, não estou tão velho assim não, a cabeça está funcionando. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Faço tudo. Resolvo tudo. Eu faço você atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Conserto até a sua geladeira, se for preciso. É verdade. Há uns 3 ou 4 dias atrás, uns 5 dias, não sei, a minha geladeira amanheceu sem gelo nenhum, nada. Tudo derretido e deu uma trabalheira danada. Pifou. Aí, como o congelador parece que ficou ainda meio gelado com aquele gelo lá, nós ligamos de novo, limpamos a geladeira, ligamos, aí ela deu uns estalos, depois, isso foi já de tarde, né, para a noite, à noite ela falhou totalmente. De manhã, quando eu acordei que fui pegar uma coisa na geladeira, estava tudo quente lá dentro. Eu fiquei desarvorado. Aí liguei para o Pimenta, liguei para o Inácio, liguei para a Clair, fui atrás de 3 técnicos de carro. Fui também conversei com um que era de uma empresa.
Cada um disse que seria uma coisa e outra. Faz isso, nada. A geladeira não ligou mais. Então eu fui na igreja. O casal José Luiz e Leia me deram de presente um frigobar. Então eu estava lá na igreja, botei lá. Corri lá e peguei para não perder algumas coisas, né? Que estavam congeladas, mas já estavam totalmente descongeladas. Mas tentar salvar alguma coisa. Botei uma manteiga, um troço ali, coisa pouca. E eu fiquei muito triste, porque por uma série de razões. Fiquei chateado dessa. Aí quando foi ontem à noite, eu já tinha combinado com um camarada para vir hoje aqui, fazer o serviço. E aí ontem à noite, era mais ou menos, sei lá, não, era mais de 1h da manhã. Eu cheguei na geladeira, assim, meio triste mesmo, na história, porque eu tenho que gastar um dinheiro que eu, no momento, não tenho. Aí botei a mão na geladeira e orei, falei: Senhor, conserta a minha geladeira, por favor. Eu não tenho como resolver isso, não sei como é que eu vou fazer. Aí fui dormir. Fui deitar. De manhã, eu levantei 5h da manhã. Alguma coisa me disse assim: abra a geladeira. Quando eu abri a geladeira na parte de baixo estava gelando, estava congelando as coisas. Eu abri o congelador, estava congelando do jeito que ela nunca gelou. A minha esposa falou para mim agora de tarde, falou assim: Ronaldo, a geladeira nunca gelou tanto assim. A geladeira consertou sozinha. Consertou sozinha? Não. Deus consertou a geladeira. Eu liguei para o rapaz que viria hoje e falei: não precisa vir mais não, que a geladeira está consertada. Como? Ela consertou sozinha. De 2h até as 5h da manhã, ela sozinha ela ressuscitou a geladeira. Aí o cara falou assim: eu nunca vi isso, moço. Mas tudo bem, o senhor falou, está falando. Por isso é que eu brinquei, né? Uma brincadeira santa, dizendo: Deus conserta até a geladeira. São tantos milagres. Eu falei com a minha esposa: olha, eu quase tenho vontade de dizer que eu já estou acostumado, mas não vou, porque eu não acostumo com isso. O poder de Deus é algo tão extraordinário. Eu já vi tantos milagres na nossa vida, tantos, que eu nem lembro de muitos. Mas são coisas simples às vezes. Mas esse é o nosso Deus. E Ele leva a nossa alma, nosso espírito, para o céu e conserta até a geladeira. Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi Deus quem operou ali. Ele viu a minha tristeza. E Ele teve misericórdia de mim e da minha esposa. E nós lamentamos tanto, não reclamamos com Ele, mas fiz apenas um pedido. Meu sobrinho hoje cedo disse assim: tio, minha geladeira não está muito boa não, eu queria chamar o senhor para vir aqui orar. Falei: não, se eu for aí ela vai pegar fogo, porque não é assim que funciona não. Aí ele riu muito. Mas meus irmãos, esse é o Deus que cuida de nós, que não faz isso porque eu seja melhor ou pior, ou você seja melhor ou pior, que não. Ele faz porque Ele é amoroso, Ele sonda o coração, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que eu preciso, do que nós precisamos. E Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa sinceridade, mesmo que nós sejamos tão falhos, imperfeitos, fracos. Ele sabe disso também. Então, meu irmão e minha irmã, você precisa saber de algumas coisas. Vou recapitular em 1 minuto. Pode botar no relógio. O que eu preciso saber sobre a segunda vinda de Cristo? Que ela é certa, mas é iminente, mas não sabemos o dia. Precisamos saber também que o Evangelho deve ser pregado em toda a terra para vir o fim. E eu faço parte dessa empreitada. Devemos saber que o iníquo precederá a segunda vinda. Mas a iniquidade já impera no nosso meio. Mas ainda há muita coisa para acontecer, inclusive com a história que eu contei para vocês dos templos de Salomão, de Zorobabel e o terceiro templo que virá. E o iníquo tentando se assentar no trono em lugar de Deus. Preciso saber que eu tenho que estar preparado. 2 Pedro 3, de 8 a 13. Eu tenho que estar preparado. É isso que eu tenho que saber sobre a segunda vinda de Cristo. Preciso saber também o que é pleroma. Ele só vem na plenitude dos tempos, como foi a vinda do menino Jesus. Foi no pleroma, não tinha mais nada para acontecer. Então, está na mão de Deus.
Ele que sabe o dia. Eu preciso saber também sobre a obra do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Ele está aqui para nos consolar, nos guiar, nos proteger, nos guardar, iluminar a sua palavra, e um dia ele vai ser tirado. Aí virá o fim. Aí o mundo vai estar numa situação difícil, e segundo a interpretação pré-milenista, não é? Dispensacionalista, os judeus que não vão aceitar o iníquo se sentindo lá, se sentando no trono como Deus, eles vão se revoltar, vão reconhecer Jesus como o Messias, e os judeus é que vão pregar o Evangelho. Um dia os judeus é que vão pregar o Evangelho, vão se converter e pregar o Evangelho. Eles vão ver realmente o poder de Deus em Cristo. Eu preciso saber que não serei julgado. Quem será julgado é o iníquo e os seguidores do iníquo. Então eu não tenho que ficar desesperado, preocupado, ou se eu não fizer isso eu vou ser julgado, vou ser condenado, eu tenho que ser perfeito. Não, o ideal de Deus é que nós sejamos perfeitos, mas como diz Paulo, um dia nós seremos transformados. Os que ficarem serão transformados, e aqueles que forem assuntos ao céu, tanto na primeira ressurreição como na segunda ressurreição, vão ser aperfeiçoados. Eu preciso saber que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não importa quanto tempo Jesus demore para voltar, o inferno nunca vai sair vencedor em nada contra ninguém daqueles que são eleitos, salvos desde a fundação do mundo em Cristo. Está lá, ele diz isso, que foram escolhidos desde a fundação do mundo. Eu preciso saber que a minha fé e a firmeza que eu tenho, que tem me mantido diante de Cristo, estão fundadas justamente aí, na eleição eterna. Está lá em Romanos capítulo 8, aqueles que Deus de antemão conheceu, predestinou, chamou, santificou e glorificou. Tudo num tempo, na língua grega, chamado tempo aoristo, não é? Uma conjugação de um tempo chamado aoristo, ou seja, que tem início, mas não tem fim. É eterno. Teve início em Deus e jamais deixará de acontecer. Então vejam bem que tanto escolheu, como conheceu, como predestinou, como santificou e glorificou. Se nós ainda não morremos, não fomos glorificados, por que glorificou? Está no tempo aoristo, ou seja, todas essas ações aconteceram de uma vez só. Você é um eleito de Deus, glorifique ao Senhor, viva em paz, pregue o Evangelho, busque santidade de vida, sirva a Cristo através da igreja, pregue o Evangelho e acalma teu coração, acalme seu coração. Você é um eleito do Senhor, o céu está te esperando. Alegre-se com isso, fique firme, não vacile, nem para a direita e nem para a esquerda. Um dia tudo isso vai acabar. É uma frase que eu cito muito. Quem gosta dessa frase é a Rosa, esposa do Boanerges. Quando alguma coisa está acontecendo, eu digo para ela: Rosa, um dia vai acabar. Tudo vai acabar. Tudo vai acabar. Eu disse isso para o coronel. Eu era funcionário do Estado, tempo do militarismo ainda. E o coronel disse que eu ia embora, eu queria minha demissão. O coronel disse que eu estava louco. Você vai largar uma carreira como essa? Eu disse: coronel, tudo isso que o senhor está vendo aqui, um dia vai acabar. Essa empresa vai acabar, o senhor vai acabar, eu vou acabar. Os arquivos, a obra, o trabalho, as máquinas, tudo isso vai acabar, coronel. Aí ele ficou falando: o que você quer dizer com isso? Quero dizer para o senhor que tudo isso vai acabar, menos o trabalho que eu vou fazer a partir de agora, quando eu sair daqui, for demitido. E o que eu vou fazer não vai acabar nunca, coronel. Vai para a eternidade. Mas o que? Eu vou ser um pregador do Evangelho. E tudo aquilo que Deus fizer na minha vida sobre isso, não vai acabar, coronel. Não vai acabar, vai para a eternidade. Então aqui nesse mundo tudo vai acabar. Um dia, mais dia, menos dia vai acabar. O que não vai acabar é a sua salvação e o poder de Deus e a eternidade gloriosa com Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. E na próxima quinta-feira nós daremos continuidade. Eu quero dar mais algumas informações sobre a segunda vinda de Cristo. Algumas coisas não para complicar a sua mente, não. Coisas simples para você direcionar a sua vida,
sua vida cristã e fortalecer a sua fé, ok? Eu quero agradecer mais uma vez estou vendo a Gisele aí. Gisele, Deus te abençoe, viu? Estou vendo você aí. Deixa-me ver aqui. Vanderlei, meu sobrinho. Vanderlei, eu quero saber se você já fez algum exame do coração. Se não fez, faça e me diga o resultado, viu? Tem aqui Gisele, filha de Eliséia, né? E Eliséia e Paulo. A Gisele está na Holanda, mas os pais estão aqui, né? A Gisele, filha do Paulo, está lá na Holanda. E deixa eu ver aqui, quem mais? Bom, acho que é isso. Mas eu vi aqui foi a Gisele Arleu. Gisele da Silva Arleu também está conosco. E o Gisele, um abraço. Deus te abençoe. E a Gisele aí na Holanda, Deus abençoe você, seu esposo, né? E peraí. Tem outra palavra aqui, mas eu não estou entendendo, mas depois eu vou descobrir. O nosso irmão Marcos Pimenta pede que oremos por sua prima Eliane. Está com uma alergia muito grande, provocando inchaços, e os médicos não sabem o que é. Eu quero também, agora que eu li isso aqui, quero lembrar do presbítero Clair. Eu estive lá na casa dele e ele estava me mostrando a sua perna. No domingo, ele chegou em casa e não conseguiu tirar o sapato não saía, custou tirar o sapato. Seu pé estava muito inchado. E ontem ainda estava com um inchaço grande. Nós vamos orar pelo presbítero Clair, que não tem medido esforços para fazer os trabalhos da igreja, tá bom? E muito dedicado, mas precisa se cuidar, né? E nós vamos orar por ele, tá certo? Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e amado Pai, queremos te rogar, ó Senhor, por cada irmão que esteve conosco participando, e que cada membro da igreja, cada pessoa amiga, o Cláudio Márcio, meu sobrinho Vanderlei também, eu peço ao Senhor que os abençoe, que os guarde, a todos que participaram conosco, e que o teu próprio Espírito Santo, iluminador da palavra, inspirada por Ele mesmo, possa esclarecer em nossos corações aquilo que Ele próprio deseja. E que nós tenhamos sempre aquela visão correta da vinda de Cristo. Algo que nós devemos desejar, ansiar. A doutrina da expectação. Quando será a volta do Senhor? Quando eu irei e me verei face a face com o Senhor? É um anseio do coração de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Rogamos-te, ó Deus, que nos dês a consciência plena do que devamos fazer aqui nesta terra enquanto vida tivermos. A pregação do Evangelho, a orientação sobre a tua palavra às pessoas que precisam, a intercessão tão valiosa, tão poderosa, a oração que é dirigida ao Senhor em prol dos necessitados, dos carentes, dos enfermos. Senhor, guia nossa mente, guia nosso coração, fortalece nosso espírito. Faz, ó Deus, faça, Senhor, com que as palavras que lemos em Mateus 16, 18 se tornem realidade diária em nossa vida, diuturna em nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos a igreja e glorificamos o Senhor por essa declaração maravilhosa de Jesus. Cremos nela, por isso descansamos em teus braços, como lemos no Salmo. Como uma criança se aquieta nos braços da mãe, assim nós nos aquietamos também em teus braços, porque sabemos que tu cuidas de nós. Dá-nos uma noite de descanso, uma noite tranquila, e permita, Senhor, que vivamos os dias subsequentes a este de maneira santa, produtiva,
que glorifique o teu nome, exalte o Senhor, ajuda-nos a sermos cristãos mais preocupados com a nossa vida espiritual, sustenta a igreja a cada dia, dá-nos a experiência da vitória constante do teu povo sobre o mal, e segura, ó Deus, o iníquo, até o momento em que realmente ele não tenha mais condições de realizar qualquer iniquidade. Nós cremos no Senhor assim. Cremos que o iníquo tenta nos destruir, mas os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Nós sabemos que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar, mas nós cremos na tua proteção e no teu amor. Obrigado por tua intervenção maravilhosa. Obrigado pelo sustento, pela provisão. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem realizado na vida do teu povo. Daqueles que nós chamamos de grande milagre, ou quem sabe pequeno, mas isto é errado. Nós sabemos que a tua intervenção milagrosa, ela é igual em todas as situações. Ressuscitando a Lázaro, fazendo o teu povo andar a pé enxuto, enviando carne e pão para o teu povo no deserto, intervindo em coisas simples, como uma geladeira. Nós sabemos que em tudo isso impera o teu amor por nós, e nós te glorificamos, hoje, agora e por todo sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos continuar orando pelos enfermos. Vamos clamar ao Senhor pelo Antônio, Osanã, pelo Eliasi, pelo Luciano, pelo Clair, por todos aqueles que têm colocado sua fé nas mãos de Deus. Deus os abençoe a todos. Helena, estou te vendo aí, uma boa noite para você, viu? Deixa eu ver se eu identifico mais alguém aqui. Boa Nerj, aí também. Tá bem, estou vendo vários aqui. Ótimo. Alguns não dá para identificar não, mas alguns eu identifiquei. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite. A Isabel Ferreira também está conosco ali. Boa noite, Isabel. Helena Viva, boa noite também para você, Helena. Deus te abençoe. Isaías, ô Isaías, saudade, hein? Do abraço. O Clair também está ali. Estou vendo o Clair. Isaías, Loureiro. Irmãos, que Deus cubra cada um de vocês com as bênçãos dos céus. Amanhã teremos um dia mais abençoado do que o de hoje, porque estaremos mais perto de nosso Senhor. Sueli, obrigado, Sueli. Estou com saudade da sua queijadinha, Sueli. Pastor interesseiro, né, Sueli? Joteni, um abraço, hein? Deus o abençoe também. Muito mesmo. Boa noite, Isabel. Até domingo, se Deus quiser. Obrigado pelo carinho. Estou com muita pena de desligar, sabe? Mas eu vou ter que desligar porque senão nós vamos passar a noite aí conversando, o que seria muito bom. Mas eu tenho certeza que vocês têm outras coisas para fazer. Deus os abençoe.